Hoje vamos conhecer uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A história de uma mulher cuja vida estava em ruínas até que um encontro mudou tudo. Seu nome era Maria Madalena. 7 demônios atormentavam sua alma, até que ela encontrou aquele que a libertaria para sempre. Prepare-se para ouvir um relato de dor, esperança e transformação. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Ainda temos muitas histórias inspiradoras para contar. E havia na terra de Israel, junto ao mar da Galileia, uma cidade chamada Magdala, rica em comércio, em pescadores e em muitas gentes que iam e vinham. E entre os habitantes daquela cidade havia uma mulher chamada Maria, a quem 7 espíritos malignos haviam possuído. E era a vida de Maria amarga e cheia de tristeza, porque os demônios a atormentavam de dia e de noite. E ela não tinha descanso, nem paz em sua alma, nem alegria em seu coração. Seus dias eram cheios de angústia e terror, e suas noites de pesadelos e clamor. E a mulher era tida por imunda perante o povo, e ninguém lhe estendia a mão, nem a recebia em casa, nem se assentava com ela para comer. E os anciãos da cidade a evitavam, e as mães afastavam seus filhos quando ela passava pela rua, e diziam entre si: esta mulher está sob o juízo de Deus. Não há esperança para ela. E Maria, vendo-se rejeitada e desprezada, clamava em seu íntimo com grande gemido. Mas suas palavras pareciam não alcançar os céus, pois dizia em sua alma: o Senhor esqueceu-se de mim. Minha aflição é pesada demais para suportar. E os espíritos malignos, conhecendo sua fraqueza, a incitavam ao desespero e a levavam a gritar em lugares desertos e a chorar inconsolavelmente. Muitos, vendo seu estado, se enchiam de temor, e poucos se compadeciam dela. E assim Maria Madalena vivia, como sombra de si mesma, como ramo seco lançado fora do vinhedo, esperando apenas o dia em que sua vida terminasse na solidão e na vergonha. Mas o Senhor, que vê o coração dos homens, preparava para ela um tempo de misericórdia que ainda não lhe fora revelado. E aconteceu, nos dias em que João ainda batizava no Jordão, que Jesus de Nazaré saiu pregando nas cidades da Galileia, anunciando o reino de Deus e chamando os pecadores ao arrependimento. E a fama de suas obras maravilhosas se espalhava por todas as terras, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E chegaram as notícias a Magdala, e muitos comentavam entre si as palavras daquele que abria os olhos dos cegos, purificava os leprosos, expulsava os demônios e anunciava libertação aos cativos. E ouvindo Maria tais coisas, moveu-se seu espírito em esperança, pois dizia em seu coração: se tão somente eu me aproximar dele, serei livre do meu tormento. E Maria, com grande esforço, pois seu corpo estava fraco e sua mente atribulada, levantou-se e buscou a Jesus. E quando soube onde ele estava, seguiu pelo caminho, passando por entre os homens que a desprezavam e as mulheres que a olhavam com horror. E chegando ao lugar onde Jesus ensinava, viu uma grande multidão reunida, e muitos doentes e aflitos estendiam as mãos para ele. E Maria, temendo ser rejeitada também por ele, hesitou em seu coração, mas o olhar de Jesus caiu sobre ela, e ele viu toda a dor, a vergonha e o desespero que habitavam em sua alma. E Jesus, movido de íntima compaixão, chamou-a para perto de si, e disse-lhe: vem a mim, tu que estás cansada e oprimida, e eu te aliviarei. E Maria aproximou-se, tremendo de medo e esperança. E Jesus, levantando a voz, repreendeu os espíritos malignos, dizendo: eu te ordeno, em nome do Pai que me enviou, saí desta mulher, e não torneis a ela. E imediatamente os espíritos malignos a deixaram, e grande foi o clamor entre o povo, pois muitos viram e se maravilharam. E Maria caiu de joelhos aos pés de Jesus, chorando copiosamente, pois sentia em seu peito
pela primeira vez, o alívio da presença de Deus. E Jesus, estendendo a mão, a levantou e disse: Tua fé te salvou. Vai em paz. E daquele dia em diante, Maria Madalena seguiu a Jesus, servindo-o com gratidão e amando-o com todo o seu coração. E aconteceu que, depois de haver sido libertada dos espíritos imundos, Maria Madalena não voltou à sua casa, nem buscou os antigos caminhos que conhecia, pois grande era o temor do Senhor em seu coração, e novo era o espírito que nela habitava. E ela seguia a Jesus de perto, ouvindo suas palavras, aprendendo dos seus ensinamentos, contemplando as obras que realizava entre os homens. E onde quer que o Senhor fosse, Maria estava entre aqueles que o serviam, trazendo-lhe o que precisava para o caminho, ungindo seus pés, cuidando de seus discípulos com diligência e amor, pois dizia em seu coração: Minha vida é dele, pois ele a resgatou da cova. Meu espírito é dele, pois ele me libertou das trevas. E os discípulos a recebiam com honra, e ela andava em pureza, e era tida como exemplo de verdadeira transformação entre as mulheres que seguiam a Jesus. E Maria, que outrora era motivo de escárnio, agora se tornava testemunha viva da misericórdia do Altíssimo. E muitos, vendo sua mudança, maravilhavam-se e davam glória a Deus. E não havia vaidade nem orgulho em seu coração, pois tudo quanto fazia-o em humildade e reverência, reconhecendo que fora Deus quem a salvara, não por seus méritos, mas por graça e amor imerecido. E assim, dia após dia, Maria Madalena firmava seus passos nos caminhos do Senhor, e sua alma se enchia de sabedoria e temor santo. E quando Jesus atravessava cidades e aldeias, pregando e anunciando o reino de Deus, e realizando sinais e prodígios, Maria Madalena estava sempre entre aqueles que o acompanhavam, sem se desviar nem à direita nem à esquerda. E mesmo quando o caminho era longo e as noites eram frias, e quando a multidão o rejeitava e os fariseus procuravam apanhá-lo em armadilhas, Maria permanecia firme, sem murmurar nem se queixar. E havia muitas mulheres que o serviam, dentre as quais se contavam também Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e outras muitas, mas Maria Madalena sobressaía entre elas pelo fervor de seu amor e pela constância de sua fé. E grande era a aflição de seu coração ao ver que muitos rejeitavam o Salvador, que os chefes dos sacerdotes tramavam contra ele, e que o povo, que antes o aclamara com ramos e cânticos, agora começava a se dividir em murmurações e dúvidas. Mas Maria não temia, pois sabia que aquele a quem seguia era o Santo de Deus, o prometido desde os tempos antigos, e que sua palavra era fiel e verdadeira. E ela dizia em seu coração: Ainda que o mundo o negue, eu o seguirei. Ainda que todos o abandonem, eu o servirei até o fim dos meus dias. E o Senhor conhecia o coração de Maria Madalena, e se alegrava com a fé daquela que, tendo sido muito perdoada, muito amava. E assim, perseverando em amor e serviço, Maria caminhava ao lado do Mestre, sem desfalecer nem retroceder, esperando o cumprimento de todas as promessas de Deus. E aconteceu que, aproximando-se o tempo determinado pelo Pai, Jesus começou a falar abertamente a seus discípulos sobre as coisas que haveriam de suceder-lhe em Jerusalém, dizendo que seria entregue nas mãos dos homens, que padeceria muito e que seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E muitos dos que o seguiam se entristeceram grandemente, e o temor encheu seus corações. E alguns, não compreendendo as palavras do Mestre, começaram a duvidar e a se afastar. Mas Maria Madalena, ouvindo tudo quanto o Senhor dizia, guardava em seu coração cada palavra, e com lágrimas rogava a Deus que lhe concedesse força para permanecer fiel, seja na vida, seja na morte, pois sabia
que aquele que a libertara dos grilhões do inimigo era verdadeiramente o Filho de Deus e que seu caminho, ainda que cheio de dores, era o único que conduzia à vida eterna. E assim, quando Jesus foi traído por Judas, um dos 12, e levado à presença dos anciãos e principais sacerdotes, Maria Madalena não se afastou, mas acompanhava de longe, observando com o coração partido a humilhação de seu Senhor. E quando o povo, instigado pelos chefes religiosos, clamava em alta voz: "Crucifica! Oh! Crucifica! Oh!" E quando Pilatos, lavando as mãos, entregou Jesus para ser crucificado, Maria Madalena permaneceu próxima, não temendo a ira dos homens nem a violência da multidão. E quando levaram Jesus, carregando sua cruz, pelas ruas de Jerusalém até o lugar chamado Gólgota, Maria o seguiu, com o coração rasgado de dor, chorando amargamente, mas sem abandonar aquele que lhe dera a verdadeira vida. E ali, no monte da crucificação, entre os poucos que permaneceram fiéis, estava Maria Madalena, ao lado da mãe de Jesus e de João, o discípulo amado, contemplando o Cordeiro de Deus sendo imolado pelos pecados do mundo, e mesmo quando trevas cobriram a terra, e quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e muitos fugiram em pavor, Maria não se moveu de seu lugar, mas permaneceu de pé diante da cruz, chorando e adorando aquele que, mesmo morrendo, continuava sendo sua esperança. E depois que Jesus entregou o Espírito e clamou em alta voz: "Está consumado", José de Arimateia, homem justo e membro do conselho, foi até Pilatos e pediu o corpo do Senhor para que lhe fosse dado sepultura digna. E Pilatos consentiu, e José, tomando o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol de linho puro e o colocou em um túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém jamais havia sido posto. E Maria Madalena, juntamente com Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que haviam seguido a Jesus desde a Galileia, observava de perto onde e como haviam colocado o corpo do Senhor, e prepararam aromas e bálsamos, segundo o costume dos judeus, para ungir o corpo no dia seguinte, pois o sábado já se aproximava, e era grande o rigor do repouso conforme o mandamento. E naquele sábado, Maria permaneceu em casa, conforme ordenava a lei, mas seu espírito gemia em grande tristeza, pois o mestre estava morto, e a luz que iluminara seu caminho parecia haver-se apagado. E ela chorava em seu coração e dizia: "Senhor, tu que me libertaste, tu que me deste vida, por que foi necessário que sofresses tal morte? Mas eu confiarei em ti, mesmo sem compreender, e esperarei no Deus da minha salvação." E passou-se aquele sábado em silêncio e dor, e os discípulos se escondiam, e as ruas de Jerusalém estavam cheias de confusão e medo, pois muitos falavam sobre as coisas que haviam acontecido. Mas Maria Madalena, ainda que o luto pesasse sobre ela como manto de pedra, guardava no íntimo uma esperança secreta, pois lembrava-se das palavras do Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim, enquanto o mundo dormia em trevas e desespero, a fé silenciosa de Maria mantinha acesa uma pequena chama, que nem mesmo a morte pôde extinguir. E no primeiro dia da semana, ainda sendo escuro, Maria Madalena levantou-se muito cedo, levando consigo os aromas que havia preparado, para ungir o corpo do Senhor, conforme o costume entre os filhos de Israel, e caminhava com passos apressados, e grande era a tristeza em seu coração, pois pensava que iria derramar suas lágrimas pela última vez sobre aquele que tanto amava. E chegando ao sepulcro, viu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo, e o temor apoderou-se dela, e correu para anunciar aos discípulos, dizendo: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." E então Pedro e o outro discípulo correram até o túmulo,
E ao entrarem, viram os lençóis postos ali e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, não com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E viram, e creram que algo extraordinário havia acontecido, pois até então não compreendiam as Escrituras, que diziam que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram para casa, maravilhados e perplexos. Mas Maria Madalena permaneceu junto ao sepulcro, chorando amargamente, pois seu coração ainda estava envolto em luto e em profunda angústia. E chorando, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe disseram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E dizendo isso, voltou-se para trás, e viu a Jesus em pé, mas não sabia que era ele. E Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem buscas? E ela, pensando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. E ao ouvir seu nome pronunciado daquela maneira única e cheia de autoridade e amor, Maria reconheceu imediatamente a voz do seu mestre. E voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre, e quis lançar-se a seus pés e segurá-lo. Mas Jesus lhe disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena, cheia de júbilo e temor santo, partiu rapidamente e foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e contou-lhes tudo quanto ele lhe havia dito. E assim, aquela que fora liberta de 7 demônios foi feita digna de ser a primeira testemunha da ressurreição do Filho de Deus, para que se cumprisse a palavra que diz: Aos humildes o Senhor exalta, e aos quebrantados ele revela sua glória. E Maria Madalena passou a ser entre os discípulos sinal vivo da misericórdia e do poder de Deus. E sua história foi contada entre as igrejas como testemunho de que aquele que persevera no amor jamais será desamparado. E Maria Madalena, tendo recebido a ordem do Senhor, não hesitou nem se demorou, mas, movida por santa obediência e alegria indizível, correu apressadamente para encontrar os discípulos, que estavam reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus. E chegando até eles, com o rosto ainda banhado em lágrimas de emoção, exclamou diante de todos: Vi o Senhor, ele está vivo, ressuscitou como havia dito. E contou-lhes todas as palavras que Jesus lhe dissera, e como ele lhe havia confiado a mensagem de sua ascensão ao Pai. Mas muitos dos discípulos, tomados de grande tristeza e incredulidade, não creram em suas palavras, pois seus corações estavam endurecidos pela dor e pelo medo. E ainda assim Maria, fortalecida pela visão do Senhor e pelo ardor do Espírito, não recuou em seu testemunho, afirmando com firmeza e reverência aquilo que seus olhos tinham visto e seus ouvidos tinham ouvido. E ela permaneceu com eles, perseverando em oração, esperando que o próprio Senhor viesse confirmar sua promessa com sinais e maravilhas, pois cria firmemente que aquele que a libertara do poder das trevas também era poderoso para cumprir tudo quanto dissera. E o Senhor, que não se esquece daqueles que o buscam com sinceridade de coração, apareceu depois a outros discípulos, confirmando pela sua presença a verdade que Maria havia anunciado. E assim foi exaltada aquela que, tendo sido achada em fraqueza, foi levantada em honra diante do povo de Deus. E desde aqueles dias, Maria Madalena foi contada entre os que testemunharam a ressurreição do Senhor e falaram das suas obras maravilhosas, não com palavras de sabedoria humana, mas com a força do Espírito Santo que habitava nela. E por onde passava, contava com fervor e lágrimas a misericórdia que lhe fora concedida, lembrando-se sempre do dia em que o Senhor expulsou dela 7 demônios e a chamou pelo nome junto ao sepulcro.
E muitos, ouvindo seu testemunho, criam no Senhor, pois viam nela a transformação operada pela graça, e diziam: se tão grande mudança aconteceu nesta mulher, verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Maria não buscava glória para si mesma, nem procurava ser exaltada entre os homens. Mas tudo quanto dizia e fazia era para a glória daquele que a salvara, a quem ela amava acima de todas as coisas, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, na oração e no partir do pão, sendo exemplo de humildade, fé e serviço entre os santos. E em todo o tempo se lembrava das palavras do Senhor: bem-aventurados os que não viram e creram, e dava testemunho com sua vida de que o amor é mais forte do que a morte, e que a esperança em Deus jamais será confundida. E assim, a memória de Maria Madalena permaneceu entre as igrejas como memorial da fidelidade, da redenção e da vitória da vida sobre as trevas, para que todos soubessem que Deus é poderoso para salvar completamente aqueles que a Ele se achegam com coração sincero. E assim foi a vida de Maria Madalena, aquela que muito sofreu, mas também muito amou, aquela que conheceu a profundidade das trevas, mas foi chamada para caminhar na luz eterna. E por meio de sua história, aprendemos que nenhum abismo é tão profundo que a mão do Senhor não possa alcançar, que nenhuma alma está tão perdida que o bom pastor não a possa trazer de volta aos seus braços. Porque aquele que libertou Maria ainda hoje liberta os cativos, cura os quebrantados e chama pelo nome aqueles que o buscam com fé sincera. Que a memória de Maria Madalena nos fortaleça na esperança e nos lembre que a misericórdia do Senhor é infinita e que sua graça é maior do que todo o nosso passado. E bendito seja Deus, que transforma o choro em cântico e a vergonha em glória, para que o seu nome seja exaltado entre todas as nações.